Bom, então hoje a gente vai falar, né, sobre o nosso livro, nossa leitura de junho, e a gente vai começar com as primeiras impressões, né, a gente vai falar nossas expectativas. O livro, tô louca, Assassinato na Casa do Pastor, as primeiras impressões, né, banner, meu Deus, pronto. A gente vai falar aqui se a gente achou chato no começo, se prendeu de vez, se ficou curioso para ler rápido ou foi curtindo a leitura, se teve personagem favorito, um personagem que menos gostou. Nessa parte, só isso, tá? Quem quiser falar, só levantar assim a mão aí. Posso falar? Começar? Começa. Bom, eu gostei bastante da leitura de cara. Achei uma leitura bem objetiva, assim, bem clara mesmo. E eu gostei muito da atuação da Miss Maple nesse livro. Eu até então, É o ela era uma primeiro personagem. dela. É o primeiro dela? Ah, É, então que ela até então. apareceu, que ela aparece. Até então eu não gostava muito dela. Achava ela um pouco distante, sabe? Aí ela vinha com as Uhum. resoluções. Não, esse eu percebo que ela tá participando mais, então o meu destaque vai para ela. E eu gostei das personagens, são interessantes. Essa coisa de cidade pequena que eu acho muito bacana. Não tenho experiência, né? Porque, apesar de morar em Osasco, Osasco é uma cidade grande, né? Mas eu Uhum. acho interessante, cidade pequena. Eu gostei. Todo mundo fica sabendo, né, de tudo. E se passou na vila, né, que a Miss Maple sempre fala em outras histórias, né, que ela vem dessa vila. E se passou lá, né, a primeira história com ela se passa lá. Bem legal isso. Alguém quer complementar, falar as primeiras impressões? Eu, Drica chegou. Vai, Jess. Drica. Também gostei bastante da leitura, do início, apesar de ter achado um pouquinho arrastado no iníciozinho. A questão a Siriana falou, cidade pequena, é assim mesmo, todo mundo sabe de todo mundo. Aí, isso quando não fala assim, é o fulano, filho de fulano, que é neto do ciclano, até você descobrir quem que é. Aqui na minha cidade tem muito sobre apelidos. Eu e a Laiane sabemos bem disso também. Mas a participação da Miss Marple, eu achei, dos livros dela, que eu achei a melhor participação dela também. Achei a típica fofoqueira também, de cidade pequena. Uhum. Fica na beira da janela, aqui fica na janela observando todo mundo que passa, dando notícia E de era ainda tudo. do lado da casa dela, né? E do lado da casa dela. Ou Foi no seja, vizinho dela. eu fiquei imaginando, deve ter aquelas cerquinhas, aquela cerquinha branca, baixinha, assim, que dá para ver tudo. É, Fica na altura do peito. Eu fiquei deve ser imaginando, bem isso. eu fiquei criando essa imagem das casas lá. Achei estranho as portas de vidro. Assistir as adaptações ajuda muito a visualizar, assim. Eu não assisti, eu assisti poucas adaptações. Eu fiquei imaginando, foi a porta de vidro, mas deve ser aquelas portas de madeira com vidro, Hum. somente. Achou um visitante. Somente. É isso? Só. Tá, tem que ir agora. Laiane, pode ir. Então, oi, né, para o nosso visitante. Oi, Drica. Boa noite. Oi, boa Então, eu noite. achei também, né, corroborando aí com os nossos amigos, eu também acho que foi uma leitura bem interessante de início. De cara, assim, eu fiquei pensando, meu Deus, que brutalidade, né? Porque já entra todo aquele contexto ali de falar mal e desejar a morte, uma coisa assim meio brutal, né? Então, de cara eu Verdade, fiquei esse assim, meu detalhe. Deus, estou muito ansiosa para ver o que isso vai dar.
E, de fato, Uhum. eu consegui ficar bem presa, né? Eu achei interessante os tamanhos dos capítulos, porque não era tão curto a ponto de engolir de uma vez, mas também não eram tão longos que nem o anterior, que para mim isso me atrapalha um pouco, porque o meu tempo Verdade. ele é meio, meu tempo é um pouco maluco, então eu prefiro livros com capítulos curtos, né, para me prender mais, mas eu achei bem interessante. E assim, eu acho que o meu favorito foi o próprio Pastor. A Miss Marple também, porque ela é muito sagaz, né? Assim, sábia. E além de ser a velhinha fofoqueira, mas ela também é uma pessoa que tá ligada, né, nas coisas. Então não é só a questão da fofoca por si, é por ela ter experiência de vida e ela fazer muito isso que é interessante do personagem dela, é as associações. Que ela fica comparando, né? Fulano de tal lembra não sei quem. E aí ela vai descobrindo através dessas coisas. Mas acho que, de fato, quem me surpreendeu foi o Pastor, porque no começo eu tinha uma ideia totalmente, assim, maciça dele ser uma pessoa bem ruim, e depois isso foi se modificando consideravelmente, né? Eu vi que ele era uma pessoa, de fato, que estava ali atento às necessidades da comunidade, né, para ser de fato uma pessoa que traz ali o bem e tal. Mas no começo teve muito essa jogada mesmo, o próprio início, né, dele desejando a morte. Mas enfim, é isso, gostei. Tudo aconteceu na casa dele, né? Dando assim um contexto para quem for ver o vídeo depois, né? O crime aconteceu na casa dele, né? E ele, assim como os outros personagens que vai aparecendo no livro, é suspeito, né? Obviamente, mas aí todo livro tem um desenrolar de sempre, né? Vem aparecendo os álibis das pessoas, e aí vai indo. Alguém quer falar mais? Drica? Boa noite para todo mundo. Boa noite. Nossa, vim correndo, estava numa outra cidade, quase não chego. Olha aí, chegou. Então, as primeiras impressões aqui é tipo, não é para falar ainda os spoilers, hein? Ah, tá. Não, achei o livro interessante, achei ele um pouco arrastado, como o Dielisson falou, né? Achei o comecinho um pouco arrastado. A gente percebe muito nisso nos primeiros livros dela, que esse é de 1930, se não me engano. A gente percebe que ela ainda está tentando achar uma maneira de escrever, né? Você vê que ela está tentando, ela vai tentando pôr um capítulo um pouco maior, um capítulo um pouco menor. A essência, né? Ela tenta Ela ainda está tentando procurar. achar o caminho dela, dá para a gente perceber isso. Você pega um livro de 1950, você já vê que já é uma coisa bem mais consagrada, ela já vai direto no que ela quer. A Noite das Bruxas, né? A Noite das Bruxas é totalmente diferente. Eu só achei, assim, a única coisa que eu achei difícil ler o livro é porque, assim, eu assisti muito Cinderela por causa dos meninos, e a Griselda é a irmã da Cinderela, né? E eu, toda vez que eu lia aquele nome, eu lembrava da Cinderela, e eu não, sabe, eu ficava... E era uma personagem engraçada da Cinderela, eu sempre lembrava do desenho. Então, eu assisti muito, eu sei. Eu só lembrava do desenho, né? Então, mas achei, assim, o que eu achei mais interessante no livro foi o casal, a Griselda com o Clement, né, com o pastor. Com o pastor. Eu achei muito engraçado, sabe? Tem umas frases que eu olhei também, porque algumas vezes, nos livros que eu li, não tem muito essa parte irônica do casal. A gente já vai direto para o assassinato, ou já vai para os suspeitos, né? E nessa, eu acho que ela, como talvez no começo da carreira dela, ela queria pôr um pouquinho de vida do casal, que você não percebe muito nos outros livros. Os outros vão ficando mais para o crime, né? Então, eu achei legal essa parte que ela fala, você não sabe cozinhar. Teve uma interação ali de casal. Tem uma interação com o casal. É um romance, a gente vê policial, muito isso né? na Agatha Christie, né? Achei bem legal. Bacana, gente. Vocês falaram tudo aí. Só queria complementar que, né, como vocês falaram, tem livros com capítulos grandes, outros pequenos. Tem gente que consegue parar assim no meio do capítulo e ler depois. Eu sou de pessoa que eu tenho que ler realmente o capítulo assim inteiro. Então, quando tem, por exemplo, esse livro e não sobrou nenhum, tem poucos capítulos, mas ele é bem grandão. Já esse tem uns 32 capítulos, são muitos, mas assim, eles são pequenos, então
né? Tipo, dá para ler. Você vê, você já leu assim uns 3, 4 capítulos por dia, né? Mas é isso. Agora vamos pro Rasgando o Verbo. Agora é a hora, né, da gente falar assim do clímax do livro. Meu Deus. Então, a gente vai citar agora, né, os pontos fortes e fracos do livro e se teve alguma parte que a gente não gostou, se mudaria ou se, né, se ficou bom, se ficou perfeito, que nota que vocês deram assim pro livro, podem falar também, né, 4, 5, enfim. E como que foi, né, as investigações, quem vocês acharam que era, se mudou, se acertou, se foi enganado? A hora é agora. Quem quer ir? Celiane? O que eu achei mais assim foi justamente a parte das pessoas quererem a morte do, do morto. Do coronel. Do coronel. Eu fiquei assim, nossa, com certeza ele que vai morrer. Eu já tinha meio essa certeza, porque ficou todo mundo querendo essa morte. E aí. Eu achava que ia ser o pastor, gente, primeiro, antes de ler o livro, acredita? Então, eu também achava que fosse o pastor. Eu também morreu. tive essa impressão, pelo título, né? Assassinato na casa Né? do E não pastor. fala na sinopse, assim, quem que morreu. Eu não li a sinopse, mas eu pensei que fosse o pastor. E aí, quando começou o livro e todo mundo falando, querendo a morte dele, eu falei, ele vai morrer e depois vai virar a maior confusão. Mas tô esperando a confusão. E foi mesmo uma confusão e tá bacana. Ah, sim, é que só leu até aí, né? Não, tá tendo a investigação. Eles você estão parou na investigação. investigando. O Slake lá, que é o investigador, ele conversou com todo mundo, mas eu ainda não cheguei no objeto que ela achou no jardim, que você colocou no quiz. É verdade. Cheguei lá. Ainda não cheguei lá, entendeu? Alguém quer falar dessa parte? Ou de outra parte? Eu tentei ler eu tentei ler o máximo que eu pude, mas eu não consegui chegar para responder o quiz. Acontece. Mas vai saber agora. O plot twist. Quem quer ir? Deixa eu. Eu Você não terminou hoje, né? Que você falou. Eu terminei hoje. Não, ontem de noite. Eu não desconfiei de ninguém. Também tive, antes de ler o livro, tive a sensação que quem seria morto seria o pastor. Não sei por que eu não consigo. Sabe quando você lê uma frase, igual eu li o texto do livro, eu li o texto. Eu li a capa do livro, o nome do livro, ao invés de ler Assassinato na Casa do Pastor, eu li o Assassinato do Pastor. Realmente é automático. Aí eu fiquei aquilo ali na cabeça até acontecer o assassinato do coronel. Eu falei, gente, mas não era o pastor? Depois que eu fui entendendo. Aí o pintor lá. O Lawrence. 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 Eu só achava que ele era só um. Como é que eu falo? Um vagabundo, vou colocar assim essa palavra. Um mulherengo. Que estava lá era para conquistar as mulheres do vilarejo, essas coisas. Para mim, eu achei que ele era apenas isso. Que mais? Uma coisa que eu não gostei foi a introdução do arqueólogo, não, do arqueólogo mais da secretária, achei assim desnecessário. Ou que tivesse, pelo menos, desse um contexto maior sobre eles. Ficou assim, bem sem graça na história. Acho que é isso. Interessante.
E surpreendeu com o final? Surpreendi, verdade, surpreendi bastante com o final. Não esperava, desse livro eu não tive nenhum suspeito. Não, na verdade, eu achei estranha a aparição daquele. É coronel? Ou esqueci aquele, o Melcha? Eu esqueci o nome dele. Eu acho que é um inspetor. Inspetor. E eu só fiquei estranho, falei, da onde surgiu esse inspetor? Não era o outro Slack que era o responsável pela investigação? Não deu explicação. Eu cheguei a desconfiar dele. Que fosse alguma rixa entre ele e o falecido. Interessante. Mas nada demais. Nada que foi para frente também. Somente. Laiane, quer acrescentar? Então, eu fiquei um pouco, assim, esperando também essa conexão do Dr. Stone, né? Que era o arqueólogo, e a verdade. senhorita Cram, não sei. Eu também não entendi eles no livro, não entendi muito bem. Faltou uma coisinha. Foi, porque até teve a questão posso dizer, né, que eles roubaram a prataria lá e tal, e teve essa questão aí de um roubo, mas de fato não houve nenhuma conexão com o assassinato, e eu fiquei muito esperando que fosse ter, Um dos dois, os dois. porque o sobrinho da Miss Marple, né, ele comentou que o arqueólogo era legal e não sei o quê, e que ele era super amigo e queria conversar com ele, sendo que naquele momento a gente descobre que ele não era a mesma pessoa que o sobrinho da Miss Marple estava falando, né? Ele estava se referindo a uma pessoa. Achei genial essa parte. Ali poderia muito ter alguma coisa assim, não, então ele é um impostor, então foi ele. Eu achei que nesse caso a investigação foi muito branda. E quem estava fazendo todo esse papel, né, de investigação mesmo, de fato, era o pastor, o Clement. O que eu sinto falta também é o fato da Miss Marple, que é sempre quem traz e elucida os crimes, porque ninguém pega as coisas que ela pega, mas eu sinto falta dela ser mais colocada, né? Mesmo sendo ela uma personagem que estava ali o tempo todo, diferente de outros livros, né? Algum outro anterior que a gente leu para trás, que ela não aparentava tanto e chegou caindo de paraquedas, né, no final, mas nesse ela teve todo o tempo, só que estava muito mais como se o Clement, que era o pastor, fosse o investigador, né, e levasse o telespectador, né, o leitor, a construção desse caso, do que propriamente a polícia e propriamente a Miss Marple. Só no final que ela chega lá para dizer, ó, pessoal, tá aqui, vocês não estão entendendo? Pega aqui. Né? Então, assim, eu sinto que poderia ter mais, né, essa agitação. Teve várias passagens em que poderia ter tido mais aceleração, né, nessa questão da investigação, mas no geral acho que foi muito bom. Achei que a Griselda foi muito sonsa, mas no final foi bom, assim, a participação dela foi boa, porque ela também tirava o pastor, assim, do eixo, né? Dava uma graça no livro, a participação dela, né? A ingenuidade dela, achei assim bem, bem legal. Apesar dela não ter nada a ver com crime, nem nada a ver com nada, achei ainda mais interessante a participação dela do que o Dr. Stone e a senhora Coen. Né? Uma pessoa, só para fechar, né? Uma pessoa assim que eu fiquei também esperando que fosse ter alguma participação mais expressiva foi a Letícia, que era a filha, né? A filha. O tempo todo dava uma sensação de que ela sempre estava flutuando. Eu gostei muito disso, para dar aquele aspecto de jovem que não está nem aí e é abobalhado, aquela sensação de que ela é ingênua, mas claramente ela não era, né? Então eu fiquei achando que ia ter mais alguma coisa dela. Mas é isso. O desfecho final. O assassino. Quebrou. O assassino eu acho que quebrou, né, as nossas pernas, porque a gente já pode falar sobre. Celiano. Já pode dizer aqui quem foi o assassino? Já posso contar? Conte. Então, foi o Lawrence Redding, né? O que tempo na verdade, todo. O tempo todo. E eu achei interessantíssimo porque ele lançou a verde. De cara, assim, ele disse, não, eu vou me entregar. E quando aparece aquela cena dele dando uma surtada e vem chegando, né? Logo assim que é feito o crime, que a gente vai descobrir que o Proteroy morreu, né?
que assim que o Clement chega em casa e aí o Lawrence sai feito um maluco, dando aquela desturbilhada assim, ele executou muito bem o plano, porque uma pessoa que é um assassino a sangue frio, assim como diz no livro, né, Não ele não vai vai agir daquele jeito. agir normal. Exatamente. Ele foi Ele muito agiria sagaz. E ainda mais a sacada dele se entregar e depois a Anne se entregar, sendo que foram eles mesmos, mas tudo isso ia fazer com que depois as suspeitas saíssem dele. Achei genial. Eu acho muito bom quando os livros, assim, tipo, você fala, é esse, já se entregou e tal. E aí você fala, não, mas no fim vai ser outro. E era realmente ele. Só que você vai ler no livro e ela vai tirando, a Agatha vai tirando todas as pistas. Você fala, não, é ele. Aí depois você vai lendo, não é ele, não tem como ser. Aí no final, nossa, era ele mesmo. Você se sente uma palhaça, né? Total, mas é bem isso. Então, tipo, nunca dá pra esperar, nunca dá pra saber se no final se o assassino é aquele que ela tava falando desde o começo, ou se vai ser outro nada a ver, ou se vai ser o narrador. Tipo, realmente não tem como descobrir. Gente. Eu já tô aqui no meu 16º livro, né, com vocês no clube, e não consigo, assim, tipo, adivinhar lá, dar o checkmate ali, porque eu sempre, quando vou ver, já mudei de opinião várias vezes e não acerto. Eu Gostei tô muito. surpresa aqui, porque é como a Laiane falou, sai todas as suspeitas em cima deles, né? Foi o momento que eu tô aqui, eu não tô suspeitando deles. E o que é melhor, né? São eles. O que é melhor é porque pintaram que ele era um bom moço o tempo todo, tava todo mundo incrédulo. Não tem como ser ele, porque ele é gente boa. A gente gosta dele. Só se entregou porque, né, bonzinho, tá doido. Gente. Se entregou por amor, para proteger a... Mas vocês falaram um ponto que é interessante sobre a participação dela, né? E acho assim que, tipo, por ser o primeiro livro, por ser um dos primeiros livros, né, da Agatha que ela escreveu, porque em 1930, né? E por ser assim, estreia da Miss Marple, ela realmente acho que ela estava procurando ainda como encaixar sempre essa personagem, né? E eu acho que dos outros livros que eu li dela, esse eu achei que ela participou mais, assim. Na verdade, eu tava até pensando, nossa, essa senhorinha tá até se metendo demais, porque assim, o crime aconteceu do lado da casa dela, ela tava ali o tempo todo, conseguia ver, conseguia ouvir, ir atrás disso, daquilo, então eu já achei, né, que ela participou mais nesse, assim, né, e acho que se ela participasse mais ainda, talvez não ficasse assim tão natural, mas essa é só a minha impressão, né, da participação dela. Essas velhinhas são melhores do que câmera de segurança, né? Então, ela captou coisas ali que outros não captaram, tipo, objetos de... Tem aquela coisa da valise também. Alguém quer comentar sobre isso? Eu não entendi muito bem também ali o porquê daquele objeto ali no meio do jardim. Tipo, a relação, assim, direta com o crime. O que vocês... A Drica tá quietinha. Tá no mudo. Não. Assim, eu vou fazer comentários gerais rapidinho. Eu acho que, assim, a gente percebe pela escrita dela que ela estava arrumando uma forma de cimentar a história. Então, ela jogou vários pontos, né? Uma valise aqui, um objeto ali. Eu acho que ela foi tentando... Eu acho que ela tinha muita ideia na cabeça e foi colocando no papel. Sabe quando a gente faz? Vamos colocar e ver o que dá? Você entendeu? É que nem mexido, ovo mexido. Vamos pôr tudo que está na geladeira e vamos ver se fica bom? Eu acho que foi uma ideia dela. Eu acho. Entendeu? Porque a gente bota uma coisa diferente. Até anotei, por exemplo, uma coisa que eu achei bem diferente, né? Ela tem uma coisa nesse livro que eu não percebi nos outros, que é um pouco de... assim, ela sai um pouco do crime, que eu já tinha falado, e fala um pouco sobre o casamento. Dá a impressão, quando a gente lê, que ela pode estar falando do casamento dela. Se vocês pegarem, achei bem interessante. Sim. Não, eu tive muito essa impressão. Falei, nossa, acho que ela tá falando da vida dela, total. Dela, para quem está lendo. É o que não acontece muito nos outros livros.
Tem uma Uhum. parte que ela escreve assim, eu achei bem diferente. Ele fala assim, o pastor, o casamento sempre acreditei é uma coisa muito séria, que se assume só após deliberação e planejamento. O fator mais importante a se levar em conta é que haja comunhão de gostos e inclinações. Dali a pouco ele fala que a Griselda é 20 anos mais nova, é Aham. perturbadora, capaz de levar qualquer coisa a sério, mas ele estava apaixonado por ela. E a gente não vê isso nos livros da Ágata. Né? A gente vê Uhum. aquele coronel em algumas histórias lá do Poirot, que ele gosta de uma ruiva É e bem tal, mais íntimo mas mesmo assim, isso, a mais gente não vê. pessoal, bem mais Eu pessoal. notei assim que ela está debatendo sobre o casamento do dia a dia. Eu achei bem interessante. A impressão que pode ser até o próprio casamento dela. É, Como ela acho que casou com um arqueólogo, né? Um deles era arqueólogo, ela queria pôr arqueólogo em qualquer lugar. Por isso que apareceu aquele personagem que não tinha nada a ver, faz e sentido. eu acho que ela queria pôr, era uma coisa que ela tinha, ela falou, eu quero pôr, sabe? É que nem quando você vai pôr uma roupa, não tá combinando com nada, mas você comprou, você quer usar de qualquer jeito. Eu acho que ela queria colocar. Por isso que eu acho que ficou sem sentido. Então, a gente percebe assim que fez aquela miscelânea de coisas, e a gente percebe que depois ela aprimorou essas coisas. Você vê que a Miss Marple, ela participa, né? Mas ela não tem uma voz ativa. Eu não sei se vocês notaram isso. Ela fica um pouco mais Uhum. tímida. Ela não enfrenta como ela vai nos outros livros, né? Então, em relação ao que a Laiane falou da menina, eu assim, primeiro, eu achei que poderia ter sido a mulher que matou mesmo, porque ela era mais nova, né? Uhum. A Ela senhora é mais Porteroy. né? Eu falei, a Anne, né? Anne, eu acho. Isso, Anne. Falei, foi ela. Tá com cara de ter sido ela, o cara é mais velho, enche o saco, ela é novinha, arrumou um carinha, tal. E no fim, aí eu fiz que nem a Miss Marple. Depois a coisa foi acontecendo, eu falei, putz, será que foi a filha? Eu já fui para a filha. A filha era meio estranha, ele, eu pensei, deve ter algum segredo que o pai, sei lá, né, falou alguma coisa, ou não era filha dele, sei lá, fiquei imaginando milhões de coisas. E depois, no final, era o casal, né? Que eu não tinha imaginado que poderia ser o casal, né? Achei bem interessante. Achei bem legal ela ter feito isso. Ela, primeiro, a gente pensou neles, porque todo mundo pensou neles. Todo mundo Uhum. pensou no pintor. Assim, querendo ou não, falou, não, pode ser ele é o amante, ele mata. Mas depois, rapidinho, à medida que a gente foi lendo, a gente já descartou. Já, total, Então, descartou achei assim na muito hora. legal ela ter feito isso, né? E como a Laiane falou, achei que não trabalhou bem a filha. Porque a menina foi lá atrás da boina para É verificar o que verdade. tinha lá, ela foi atrás da boina amarela, tal. Tinha um quê de investigação ali, né? Então achei que ficou assim, eu achei que algumas coisas ficaram jogadas, objeto lá no jardim, um arqueólogo com É. a secretária, você entendeu? O outro lá, que eu esqueci o nome dele, que quase morreu com a dose que o outro trocou da cápsula. O que aconteceu? Ela pegou vários livros de crime, jogou nesse e falou, vai. Você entendeu? Eu tive essa Uhum. impressão, né? Mas acho que era o começo, ela estava tentando achar uma forma, né? É, realmente, tinha muitos personagens que acabavam nos conectando, assim, Isso nem de mesmo. perto com o crime. Ela Mas não tinha deixa, aquilo, vou usar. E usou. mas não deixa de ser também uma enganação pra gente, né? É mais personagem pra gente falar qual será deles que foi, né? Ela só esqueceu assim mesmo de trabalhar um pouco mais eles, como outros Eu não que sei ela se vocês trabalha cada um, assim. eu assisto muito dorama, mas dorama é aquelas séries asiáticas, né? Eu assisto muito os chineses. Um dia que vocês tiverem oportunidade, bastante paciência, gente, os capítulos, eles não se conectam nada com nada. Mas no final, o cara dá uma explicação de 1 hora, de 40 capítulos anteriores. Você vai assistindo, primeiro tem Nossa. 500 mil nomes, né? Você vai assistindo e a coisa vai, você fala, meu, o que está acontecendo? Aí você vai no final, você entende. E o livro dela eu achei um pouco parecido, sabe? Não se conectava muito com as coisas, que nem a Laiane É. falou, o Delixon falou. Inclusive, eu queria destacar que a Miss Marple, de cara, já joga 7 suspeitos. Foi. Né? Nossa, E eu o, amei essa parte. Ela é muito. e o pastor fica assim, como assim 7? Eu não estou conseguindo pensar Eu até nenhum. E suspeitei não do falou. pastor, né? Porque eram Não, 7, ela eu falei, jogou a na bomba e conta. saiu correndo, porque ela não falou. Foi. Ela falou, ó, tem 7, é isso, se vira. Mas ela não falou, não citou. Muito bom. Muito audaciosa. E aí, Celiane, o que achou desse plot twist? Revelação.
Então, perfeito, porque mais uma vez a Agatha fez a gente de bobo, pelo menos a mim fez, porque é como eu falei, no início até suspeitava, mas por ele ter se entregado, depois ela ter entregado, falei, não é eles não, tá muito fácil, não é eles não. E depois a Então, gente não volta neles, né? Diferente de outros livros que a gente fala, é essa pessoa. Não, não é. É essa. Não, não é. Nesse, eu só achei no começo e depois não achei de jeito nenhum, mas não achei mais. não, Só no final. então é perfeito, perfeito. O lance da Agatha, para mim, é me enganar como leitora. Então, ela é perfeita. Ela consegue. Ela consegue. É isso, então. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Podemos finalizar por hoje. Como teve menos gente, né? Aí deu pra gente, assim, correr um pouquinho mais com o debate. Mas se tiverem mais alguma coisa. Eu daria um 7 no livro. Uhum, 7,5, porque faltou conexão, eu achei. Achei que, assim, existe uma frase que às vezes meus filhos falam, personagens não foram bem trabalhados. Então, por exemplo, ela tinha personagens muito bons ali, né? Que nem a Laiane falou, a filha do com coronel. potencial. A própria Griselda ali poderia ter visto alguma coisa, poderia... Não precisa ter posto aquele arqueólogo. A própria Griselda, inocentemente, poderia... Assim, primeiro que teve pouco crime, né? Geralmente tem mais de uma vítima, né? Teve. Tem testemunhas. Drica, então, ficou uma coisa... Desculpa te interromper, mas pegando esse gancho que tu falou agora, eu achei muito que ia ter uma segunda morte. Eu também. Porque tava muito aquela coisa assim ainda, né? Tava esperando, eu esperei também. Eu fiquei achando. E não foi, porque podia ter sido o Waves, né? Não sei se é assim que se pronuncia. Raves. Tá. É que é tanto personagem que... aquele que ia morrer. Já esqueci alguns. É o que disse que ia se entregar e tal. É verdade. Que, na verdade, a relação dele se entregar seria porque ele estava desviando dinheiro da caixinha da igreja. Verdade. Né? E eu acho assim, esse livro, como a Drica estava falando, podia ter desenrolado mais, né, os personagens, mesmo porque, como a gente falou, né, coloca vários elementos e aí não trabalha eles, mas, de fato, a Agatha é uma gênia e, assim, do jeito que ela escreve sempre é fenomenal. Eu mesma nunca procuro saber, assim, eu já vou ciente que eu não vou descobrir, porque por mais que você tenha uma suspeita, no final você cai que nem um patinho. Né? Então, enfim, mas vai lá, Drica, que eu te interrompi. Não, então, eu acho que é isso, mas ó, a gente tem que levar em conta que são os primeiros livros, né? É que nem tudo que a gente faz na vida, o primeiro bolo, a primeira saída, o primeiro carro que ela melhorou muito depois desse. Então, a gente percebe ali o gênio dela, a genialidade dela, de colocar uma senhora, de colocar uma cidade pequena, e a gente lá percebe que a Miss Marple, ela compara a cidade que ela nasce com outras cidadezinhas que ela visitou. Não, eu vi um caso parecido do tal. E depois isso continua nos outros livros dela, né? Eu só achei que faltou essa conexão por causa que a gente fala, imaturidade literária. Ainda ela não tinha aquele personagem fixo, né? Aquele jeito, não, ela ainda estava montando o personagem, né? Montando o jeito de escrever. Você vê que depois as coisas vão ficando tem mais mortes, né? Tem, assim, tipo, você suspeita das pessoas, não, é esse. A coisa vai ficando um pouco diferente, né? Mas é mais por causa disso, é porque é um dos primeiros, acho que é por isso que virou essa miscelânea toda aí. E ainda assim foi muito bom. Tipo assim, é muito isso bom. Que é o mais. A gente está aqui apontando várias coisas, mas isso não tira a genialidade do livro. Tipo, nossa. Eu, particularmente, já li outros livros de suspense e ainda ela, para mim, é o número 1. Apesar de ter toda a modernidade, eu acho que ainda as pessoas não conseguem escrever como ela. Né? Então, eu acho que ela ainda tem uma genialidade gigantesca. Particularmente, ela é minha escritora favorita, mas isso não e a mulher, né? A gente adora, né? Quando escreve, a gente... Né? No mundo literário masculino, né? E quando uma mulher escreve, a gente...